Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que o ouvinte agora ficou feliz de ouvir essa voz forte de Aloísio Guigino. Agora, mas a voz mesmo que todos querem ouvir. É essa que vem agora. Deus seja louvado. Mais conhecida como Maria de Fátima Miranda. Ué, Deus seja louvado, Aloísio Guigino. Pois é, não é? Então, estamos aqui juntos e misturados, graças a Deus, com muita alegria, para estudarmos a obra importantíssima que, segundo Allan Kardec, a obra que primeiramente deveria ser estudada, ele recomendava isso, que é o livro O que é o Espiritismo, para aqueles que estão iniciando aí o estudo da doutrina espírita. E mesmo para quem já tem conhecimento, porque ela traz resumos importantes aí de pontos fundamentais da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo 3 do livro Que é o Espiritismo. Esse capítulo trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e o tópico que nós estamos estudando é o homem durante a vida terrena, e a questão de número 127. Então pegue o seu livro e acompanhe com a gente, o estudo. O programa Luz na Penumbra, que estuda todas as obras de Allan Kardec, ele é fundamental, porque você, através deste programa, pode fazer um estudo sistematizado da doutrina sem sair da sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Então pegue o livro, vá fazendo suas anotações e vamos caminhando juntos. A questão 127 do capítulo 3, a pergunta é a seguinte: qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? Então, qual a origem do sentimento a que chamamos consciência? E Allan Kardec responde: é uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar, resoluções que ele, muitas vezes, esquece como homem. Muito interessante essa questão, porque hoje em dia, observando as crianças aí da nova era, você vê que o nível de consciência dessas crianças é espantoso. Ainda ontem eu conversava com um paciente meu que eu não tenho recordações da minha infância. Eu tenho flashes, pequenos flashes. E tem pessoas que têm muitas recordações da infância, né? Eu só me recordo assim dos 7 anos em diante. Antes eu tenho só pequenos flashes. E o que eu observo nas crianças de hoje, eu tenho um filho de 8 anos e sempre acompanhando ele, é que o nível de consciência é muito maior. A percepção do que acontece no exterior, a participação nos assuntos da casa, considerações que eles fazem em momentos inesperados e considerações muito coerentes, mostram o nível de consciência diferenciado dessa nova geração de espíritos. E acho que tem muito a ver com o que Allan Kardec traz para a gente aqui, Aloísio Guigino. Essa questão da consciência é muito importante para nós compreendermos isso, porque nós aprendemos no Livro dos Espíritos que nós trazemos gravado na nossa consciência a lei de Deus. É verdade. Questão 621 do Livro dos Espíritos, né? E a consciência, em realidade, é um pensamento profundo, certo? É algo que nós conseguimos identificar sem que nós busquemos, mas aflora em nós, conforme diz Kardec, uma recordação intuitiva, certo? De experiências, vivências que nós já tivemos na nossa existência pretérita e que estão marcadas conosco, certo? André Luiz tem numa obra, No Mundo Maior, quando ele fala da casa mental, ele fala que, comparando com uma residência normal, ele fala que nós podemos nos comportar como se estivéssemos numa casa com
um porão, onde nós temos gravadas todas as nossas experiências pretéritas. Nós temos a área social, que é o nosso presente, é a nossa vivência atual, e nós temos o sótão, que são as nossas aspirações transcendentes. Então, fazendo essa comparação com essa casa, a nossa casa mental, né, com uma casa de habitação normal, nós vemos que nós temos um arquivo conosco das nossas experiências. Nós não nos lembramos de todas as experiências, é o tal do esquecimento do passado. Tá? Mas nós temos gravados, e de vez em quando afloram insights, ou dão aqueles flashes, conforme o Eduardo falou, lembrou aqui, de coisas que nós já passamos, que já vivenciamos, e que cada vez mais nós teremos, pelo nosso progresso, pela nossa evolução, condições de acessarmos aquilo que é importante para nós na nossa vivência atual, na nossa experiência atual, para que nós possamos trabalhar de acordo com aquilo que nós já trazemos de bagagem conosco. Veja bem, se nós temos que evoluir, nós temos que trabalhar em cima de necessidades. E essas necessidades, elas devem ser identificadas. E como é que nós vamos identificar essas necessidades? Através da nossa bagagem evolutiva, daquilo que nós já trazemos conosco de experiências e que nós, baseados nisto, então, poderemos trabalhar para crescermos, para nos melhorarmos, para evoluirmos. Ao contrário do Eduardo, eu lembro do meu aniversário de 3 anos. Incrível. Uau. Lembro o rosto das amigas da minha mãe que estavam presentes. E o brinquedo que eu mais gostei, que só morreu quando eu tinha 5 anos, porque era um peixe. E quando eu escutei a história do Jonas na barriga da baleia, eu fui abrir o peixe de plástico para procurar Jonas. Tô lembrando, né? Aquela coisa lá atrás. A pergunta que fica, achou? Achei. Que não é bem numa baleia que Jonas entrou. Tá bem. Então, nós estávamos refletindo, enquanto vocês estavam falando, que nos outros níveis evolutivos, todos os seres buscam a luz. Não é? Nós vamos encontrar isso em todos os níveis. Aqueles que se aprofundam no mineral e estudam doutrina espírita vão fazer uma conexão, até pela lei de atração que une os elementos. E depois no vegetal, no animal, no homem, aí nós já não chamamos assim, todos os seres buscam a luz simplesmente, todos os seres buscam Deus, porque trazem uma conexão, ainda que inconsciente. Olha, qualquer criatura, às vezes nós andamos assim na rua e vemos aqueles irmãos caídos na sarjeta por conta da drogadição, e eu fico assim olhando o semblante deles. Apesar de trazerem um olhar vazio, não é, um andar meio perdido, mas a gente consegue encontrar Deus neles, por incrível que pareça. E eles instintivamente, mesmo que desconheçam tudo que a nossa compreensão intelectual nos mostra, se nós fôssemos fazer qualquer pergunta em relação a Deus, em algum nível eles teriam resposta. Ainda que nós alguns deles dissessem, não existe. Mas o fato de um ser tentar negar Deus já prova que Deus incomoda ele, né? Então é justamente isso. São aquelas experiências que nós trazemos, e em alguns níveis, aquilo que passamos nos outros níveis evolutivos, mineral, vegetal, animal, foi consolidando. Hoje nós vestimos um corpo físico que traz os condicionamentos das outras etapas evolutivas por onde passamos. Nós trazemos o mineral no corpo físico para administrarmos com o nosso pensamento. Trazemos o vegetal, né, a flora, todas as floras que compõem as defesas do nosso organismo, flora intestinal, e trazemos o instinto do animal e todo o metabolismo físico semelhante a eles. Mas já trazemos conosco essa capacidade de guardar experiências e, mesmo que seja inconsciente, apresentarmos, porque nós encontramos pessoas que nessa encarnação não foram alfabetizadas, não passaram pela escolaridade nenhuma, mas elas trazem um discernimento e uma maturidade na hora de fazer escolhas que você observa essa realidade aqui.
a marca de experiências que foram vividas e as lições guardadas, ainda que elas não saibam explicar com o nosso linguajar, né, e com a nossa intelectualidade, mas a maneira delas se conduzirem na vida mostra que são seres que guardam esse sentimento, essa consciência, como as vivências que experienciaram lá atrás. Esse registro, ele é muito lógico, muito racional, porque se nós evoluímos, nós ultrapassamos necessidades que ainda carregamos conosco. Então nós sempre temos o nosso passado junto conosco, o nosso presente em que nós agimos, e na realidade é o que existe, certo? É o presente, e por isso tem esse nome, e nós trabalhamos para um amanhã melhor. Então nós temos que ter uma referência, e essa referência é a nossa bagagem evolutiva. Se nós não temos referência, nós não tivéssemos referência, nós estaríamos sempre recomeçando. Não é o caso. Outra coisa importante aqui sobre a questão da consciência é lembrar que o trabalho do psicanalista Freud, né? Porque ele veio trazer um outro conceito que revolucionou, que era a questão do inconsciente. Porque a consciência é aquilo que nós percebemos no momento. E o Freud chegou a dizer o seguinte, que muito do que nós fazemos, falamos, as nossas atitudes, na verdade são inconscientes. E ele dizia que nós somos regidos pelo inconsciente. E ele faz a comparação com o iceberg. Que a consciência, segundo o Freud, o psicanalista Freud, o pai da psicanálise, o consciente seria a ponta do iceberg. Isto é a pequena parte do que vemos do iceberg. Então aquilo é a consciência. E o inconsciente é a parte submersa do iceberg, que é a maior parte. É o porão. É o porão. E isso, de certa forma, ainda que o Freud não tivesse essa ideia, veio corroborar muito aquilo que a doutrina espírita diz. Porque, enquanto para o Freud o nosso inconsciente era o inconsciente de uma vida, para a doutrina espírita, o inconsciente ele é formado pelas muitas existências que nós temos. É por isso que muitas vezes nós, racionalmente e conscientemente, queremos fazer o bem e nos vemos fazendo mal. Palavras de Paulo de Tarso, que a Miranda já está lendo a minha mente aqui, não é isso, Miranda? Pois é, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu ainda faço. Mas interessante, você está falando do Freud, ainda que ele não tivesse... Mas o Freud deve ter sido tão intuído, tolinho, ele que não sabia, né? Porque os espíritos colocaram essa ideia do iceberg justamente para que viesse estruturar uma outra compreensão depois. Ele até estudou o assunto. Ele só não teve coragem de mergulhar no assunto. Sim. Porque ele considerava que ele já enfrentava muitos obstáculos com a teoria do inconsciente. Se ele considerava, e foi até a causa de uma certa ruptura com um dos discípulos principais dele, que foi o Carl Gustav Jung, porque o Jung estudava os fenômenos espirituais. E o Freud dizia, você não tem que se meter com isso, porque isso é ocultismo. E a psicanálise já enfrenta muitas lutas, e enfrentava realmente. Então ele se ateve ao conceito de inconsciente de uma vida. Ele não quis se meter nessa questão aí que ele considerava ocultismo, que era a questão da reencarnação. Nós tivemos junto conosco um psiquiatra espírita que nós conhecemos bem, que já está no plano espiritual, que foi o Dr. Jorge Andréa. O Dr. Jorge Andréa tem várias obras publicadas sobre essa parte do consciente, inconsciente, consciente profundo, e vamos por aí afora. E ele nos diz que existem 7 níveis de consciência, né, para que nós... Então vejam, como é que a gente vai acessar esses níveis? É como se fosse um edifício de vários andares, em que nós estamos num determinado andar, mas tem os de baixo, que são também habitados por experiências, por conhecimento, por vivências anteriores. Só que nós não temos acesso a esses andares. Certo? Mas de vez em quando, alguém do andar de baixo sobe e chega até nós. Certo? E aí nós despertamos, eu já vi. É aquela história do déjà vu. Certo? O Eduardo é que gosta desse termo, né? Déjà vu, certo?
Então, eu já vi isso, eu já vivenciei essa experiência. Então, é um arquivo que nós trazemos conosco que aflora. É a nossa consciência, é aquilo que nós temos conosco e que nos permite ter uma referência, uma orientação naquilo que nós somos e naquilo que nós devemos trabalhar em nós. Essa ideia do porão, né, como você citou a obra do André Luiz e do iceberg, é interessante porque, olha, acima do nível do mar nós vamos ver o que é visível do iceberg, mas a base do iceberg está presente lá no topo. Isso de uma forma invisível, não é? Porque para que nós possamos ver o que está acima do nível do mar, tem toda uma sustentação lá embaixo. E em se tratando do ser humano, suas emoções, seu psiquismo, ainda que não esteja aflorado no consciente, mas o inconsciente está sempre ativo nas nossas escolhas e ações. E vai dar a sustentação do nosso consciente. É isso aí. Porque o que nós fazemos hoje está sempre baseado, amparado por aquilo que nós somos, aquilo que nós fizemos e nós vivenciamos. É a base desse iceberg. Isso aí. Vamos seguir? Então, você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 3, na pergunta 127. Agora vamos iniciar a questão 128. Eu sou o Eduardo Araújo, estou aqui com o Aloysio Guigino e a Maria de Fátima Miranda. A questão 128, a pergunta é a seguinte: tem o homem o livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? E responde Allan Kardec: se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem que pratica. Toda punição seria uma injustiça, toda recompensa um contrassenso. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus, e é o atributo que a divindade imprime àquele que o eleva acima de todas as outras criaturas. É isso tão real que a estima dos homens uns pelos outros baseia-se na admissão desse livre-arbítrio. Quem, por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado ou desprezado. O materialista que faz todas as faculdades morais e intelectuais dependerem do organismo, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio, e, por consequência, sem responsabilidade do mal e sem mérito do bem que pratica. Aloysio Guigino. Essa questão do livre-arbítrio é um ponto que é muito importante que nós entendamos. Existem aí alguns aspectos que devem ser ressaltados para a nossa reflexão, para o nosso estudo, para a nossa compreensão. Quando nós falamos de livre-arbítrio, nós estamos falando aí do afastamento dessa possibilidade de que tudo estaria predeterminado, tudo seria uma fatalidade na nossa vida. No Livro dos Espíritos nós aprendemos que a única fatalidade na vida do homem é o momento da morte física, certo? Então isso não tem escapatória. Fatalidade é uma coisa que não tem como nós não vivenciarmos aquela situação. É algo que não tem saída, não tem escapatória. Então nós estaríamos sujeitos a um determinismo absoluto. Certo? E esse determinismo absoluto tiraria de nós a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de podermos saber o que nós queremos e fazermos escolhas. E nós, através dessa capacidade de fazermos escolha, nosso livre-arbítrio, é que nós responderemos por todos os nossos atos, por todas as nossas escolhas, porque foram opções que nós fizemos. Então isto determina o nosso crescimento. E aí não seria justo, se nós tivéssemos esse determinismo absoluto, que nós pudéssemos ser condenados ou submetidos a uma injustiça por algo que nós não tivemos opção, não tivemos ingerência, não tivemos capacidade de fazermos escolhas indevidas e por elas respondermos.
Sim, nós estávamos refletindo aqui, né? Que o livre-arbítrio é justamente, você já explicou bem a parte da fatalidade, é o amor de Deus que nos liberta. Só alguém que ama muito capacita o outro para fazer escolhas, certo de que a evolução vai se cumprir. Porque se não tivéssemos o livre-arbítrio, não teríamos evolução. Seríamos uma reprodução de algo que Deus criou. Eu não consigo nem conceber, sabe? Eu não consigo raciocinar. Deus, essa inteligência suprema, criando vida e deixando essa vida estagnada, atrelada ao que ele é em essência, mas sem ter chance de se descobrir. E depois ele vai dizer, né, que quem perde esse livre-arbítrio por uma enfermidade, loucura, embriaguez ou idiotismo, perde acidentalmente essa faculdade, é lastimado e é desprezado. Por quê? Porque perde a autonomia. Observa, imagina, seríamos todos robôs, não é? Porque quando nós vemos essas pessoas que precisam dessa experiência, que perdem a razão, que perdem a capacidade de discernir e gerenciar a própria vida, eles ficam totalmente à deriva. Precisam de outro. Quando nós vamos refletir as experiências judias, nós vemos que os únicos seres que reencarnam com a limitação são aqueles que estão atrelados numa cama sem discernir. Porque nós vamos encontrar pessoas que nascem com enfermidades graves, mas com a capacidade de pensar, de sorrir, de discernir, de interagir, de participar. Você percebe que ali tem um indivíduo interagindo. Mas aqueles que nascem, que ficam estagnados numa cama, com o olhar todo introspectivo, não consegue manifestar muito, aí realmente fica à deriva. E essa é a misericórdia divina em nossa vida. Então, quando nós estivermos enfrentando os dissabores e as lições mais graves, que saibamos agradecer a Deus, porque se enfrentamos lutas, trazemos conosco a capacidade de racionalizar essas lutas, de pedir ajuda, de buscar ajuda, de compreender o porquê delas. E uma das coisas que as pessoas mais encontram dificuldade na doutrina espírita é justamente lidar com o conceito do livre-arbítrio. Porque em muitas religiões, claro que a gente fala isso com todo respeito, mas é uma questão de doutrina, existe uma questão da salvação que é diferente daquela que nós aprendemos na doutrina espírita. Em muitas religiões a salvação ela vem pela fé, ela vem pela aceitação daquela crença, pelo batismo. E na doutrina espírita, a chamada salvação vem pelo livre-arbítrio, pela maneira como nós conduzirmos o nosso livre-arbítrio. Isto é, a nossa salvação não está fora, ela está dentro. E aí isso requer esforço, isso requer renúncia, sacrifício, requer uma luta para vencer os vícios, para vencer as más inclinações. E aí as pessoas não gostam, porque nós estamos habituados a essas crenças que, de certa forma, facilitam essa salvação com o perdão dos pecados, Aloysio Guigino. O livre-arbítrio é o impulso que nós damos para a nossa caminhada evolutiva. E com isso, vamos continuar caminhando e marcando um próximo encontro na próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Sou o Bill Fabiano. Estamos juntos, mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, Ronaldo na técnica, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, o ano 1859. O mês em que nós estamos, na Revista Espírita, o mês de fevereiro.
O ano que nós estamos corrente, 2022. Março de 2022. Glória a Deus. Glória a Deus, acertou, né? Louvado seja, meu Deus do céu. É isso, galera. É isso, mas tive que anotar aqui. Senão não fala, né? Senão não fala. Tem que botar uns lembretezinhos aqui, aí, né? Se o pessoal pudesse ver o estudo aqui, né? A gente os ticketzinho tudo pendurado aqui pra gente não esquecer, não é isso, né? Afinal de contas, 4.8 a mente já não responde, não corresponde. E eu 5.5. Eita. Nossa. Aliás, 90, 30 e pouco. Eita, feio. Então, 50, aliás, estamos no mês do meu aniversário. Março, então, com isso aí. É um presente, né, pra você estar aqui dentro da Fundação Paulo de Tarso, né, Renato? Nossa, que presentão, né? É isso aí. Olá a todos. Vamos lá, Bill. Vamos lá. Hoje a gente vai entrar num capítulo chamado Os Agêneres, né? Que é muito citado nas obras kardecianas. O que é um agênere? A gente buscando aqui, a doutrina espírita nos diz que o agênere, ou o agênere, é um espírito que momentaneamente se materializa, né, assumindo as formas de uma pessoa encarnada, ao ponto de produzir uma ilusão completa. O Allan Kardec aborda muito isso lá no livro dos médios, e a gente vai trazer também essas impressões aqui do agênere, né, que eles se apresentam momentaneamente, como explica aqui, para determinadas situações, determinadas comunicações, para, como era usado antigamente, né, Renato, para dar veracidade àquilo que os espíritos estavam falando, né? Enfim, as comunicações tinham que ser feitas, deviam ser feitas, como naquela época a fenomenologia era muito usada, né? Os fenômenos materiais era muito usado para dar credibilidade, enfim, os espíritos se apresentavam ali através dessa materialização para dar veracidade a todas as comunicações. Correto. Vamos lá, então vamos iniciar aqui o capítulo Os Agêneres. E diz o seguinte: já nos referimos diversas vezes à teoria das aparições. Em nosso último número, a recordamos a propósito dos estranhos fenômenos que relatamos. Para melhor compreensão do que se segue, rogamos os nossos leitores que a eles se reportem. Todos sabem que no número das manifestações mais extraordinárias produzida pelo Sr. Home estava a aparição de mãos perfeitamente tangíveis, que cada um podia ver e apalpar, que pressionavam e apertavam, mas que de repente não ofereciam senão o vazio quando queriam pegá-las de surpresa. Tudo importante isso aqui. Não ofereciam senão o vazio quando queriam pegá-las de surpresa, ou seja, essa tangibilidade só acontecia quando os espíritos julgavam necessários, né? Pelo que Kardec coloca aqui. Então, quando não era necessário, no caso aqui do Sr. Home, que apareciam as mãos perfeitamente tangíveis, né? Poderia se apalpar, mas quando os espíritos não julgavam necessário, aquilo ali não acontecia. Enfim, dando continuidade aqui. Eis aí um fato positivo que se produziu em diversas circunstâncias, atestado por numerosas testemunhas oculares. Por mais estranho e anormal que pareça, cessa o maravilhoso desde o momento em que é possível lhe darmos uma explicação lógica. É importante Kardec falar aqui que cessa o maravilhoso para mostrar que, embora as coisas possam parecer, né, sobrenaturais, maravilhosas, miraculosas ou milagrosas, Kardec lá no livro dos Médiuns, no capítulo 2, ele fala do maravilhoso e do sobrenatural. Sim. Né? Eles nos mostram ali, né, que são coisas que a gente pode considerar, por exemplo, usando uma palavra, sei lá, inabitual, né, Renato? Inabitual, ou seja, você não vai a cada esquina e vê aquela situação ali. Não é uma coisa comum. Perfeito. Mas não tem nada de maravilhoso, nada de milagre, porque a nossa doutrina não pega nenhum tipo de... não prega milagres propriamente ditos, né? O que seria milagre, o próprio Kardec coloca, seria a pessoa tornar a viver depois de estar morta e mortinha, né? Como diz o próprio Kardec, né? Aí seria uma coisa maravilhosa, sobrenatural e milagrosa, mas isso não ocorre. Isso a gente sabe que não ocorre, a ciência já comprovou isso. Então são coisas inabituais que os espíritos se utilizam para uma necessidade de momento,
para uma comunicação, para que essa comunicabilidade seja mais, digamos, efetiva e que as pessoas creiam, enfim. Tem alguma coisa a dizer sobre isso aí, Renato? Lembrou de alguma coisa? Eu estava dando uma olhada no livro dos médiuns aqui, né? Segunda parte das manifestações, né? Capítulo 32, Então, segunda parte das manifestações espíritas, né? Então, a gênero é do grego, né? Sim. Privativo, geiré, geinominai, né? Gerar, que não foi gerado, tá? Modalidades da aparição tangível, estado de certos espíritos, quando temporariamente revestem as formas de uma pessoa viva, ao ponto de produzirem ilusão completa, não é? A questão da tangibilidade, ela é muito evidente aqui, não é? E os espíritos possuem essa capacidade de se materializar, não é? Alguns, né? De acordo com a sua evolução, não é isso? E de serem tocados. Exatamente. De serem tocados. E aí eu estava aqui, você percebeu que eu botei a mão assim na cabeça e tal, me recordei, lembrar de alguma coisa? Lembrar de alguma coisa, me lembrei dos próprios relatos das sessões de materialização que Paulo César relata no Espíritos Decaídos materializados, não é? Questões que você, debaixo de um pano, e que há aquela forma ali, isso ali você está vendo que realmente tem alguma coisa ali. Se você botar a mão, é duro. Sim. É tangível. Tangível. Né? É tangível. Imagina só uma coisa aqui que me veio à cabeça, importante. O momento em que Tomé tocou as mãos de Cristo. Exatamente. As mãos de Jesus. Exatamente. Não é, Bill? Se encaixa perfeitamente nesse estudo que o Kardec está trazendo para a gente com relação aos agêneres. Sim. E foi importante lembrar que eu até citei semana passada na Educação Mediúnica esse assunto, falando justamente sobre Maria de Madalena, quando foi ter com Jesus, se aproximou, Jesus, não me toque ainda. Isso. Né? Ou seja, ele não estava naquela tangibilidade ainda, e ela provavelmente iria se assustar, né? Por tocar no vazio ali, mas com Tomé já foi o contrário, ele já estava tangível, isso, né? Mesmo. Já estava materializado, então ele poderia apresentar-se tranquilamente para eles, que eles não iriam assustar-se, né? Podemos dizer que é uma série de fatores que o espírito precisa reunir, manipular, movimentar, não é? Desde do fluido cósmico universal, do fluido do planeta ao qual ele está querendo se mostrar tangível, não é isso? Sim. De acordo com a necessidade. Então, demora, é um processo que acontece e que vai fazendo com que ele vá tendo a forma bem definida, não é? A ponto de você ver que, olha, realmente está ali. Tal qual eu estou vendo o Bill agora, né, aqui do meu lado. Exatamente. Tal qual eu estou vendo o Ronaldo ali também. Aí eu me lembro, há situações em que espírito, a gente vê perispírito, né? É importante ressaltarmos isso aqui. Mas muitas vezes você vê, uma fumacinha, ou envolto numa névoa. Coisa meio embaçada, não é isso? Envolto numa névoa e tal. Aí sim, o espírito ainda não tem condições de tratar dessa tangibilidade, de tratar disso e tudo. Sim. Então você vai vê-lo de acordo com o grau de evolução dele. Mas em se tratando do Rabi da Galileia, é outro patamar. Outro patamar. Outro patamar. É outra história, né, Bill? Outra história. Então. Quem quiser acompanhar também essa leitura dos agêneres, vai lá no capítulo 7 do livro dos médiuns, que fala lá da bicorporeidade, da transfiguração. Está lá no item 125. Então busquem lá, a gente vai fazer a leitura aqui da Revista Espírita, e você pode buscar também lá no item 125 do capítulo 7, que aí Kardec vai esmiuçar um pouquinho ali, falar um pouquinho sobre isso também, né? Certo. Enfim, vamos lá.
Eu que vou, né? É você que vai. Vamos lá, não, eu que vou, então vamos lá. Estamos no programa Luz na Penumbra, a Revista Espírita do ano de 1859, e estamos aqui hoje no março de 2022. Isso. Revista Espírita, fevereiro de 1859. Vamos dar continuidade aqui, né? Entra então na categoria dos fenômenos naturais, embora de ordem completamente diversa da dos que se produzem aos nossos olhos, e com os quais é preciso pôr-se em guarda para não os confundir. Nos fenômenos comuns, podemos achar pontos de comparação, como o do cego, que percebia o brilho da luz e das cores pelo som da trombeta, mas não similitudes. É precisamente a mania de querer tudo assimilar, aquilo que conhecemos, a verdadeira causa de tanta desilusão em certas pessoas. Ou seja, pensam que podem manipular esses elementos novos como se fossem hidrogênio e oxigênio. Ora, aí está o erro. Esses fenômenos estão submetidos a condições que escapam ao círculo habitual de nossas observações. É preciso, antes de tudo, conhecê-los e com eles nos conformarmos se quisermos obter resultados. É necessário, sobretudo, não perder de vista que esse princípio essencial, verdadeira chave da ciência espírita e agente dos fenômenos vulgares, é uma força física, material, que pode ser submetida às leis do cálculo, ao passo que nos fenômenos espíritas, esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não podemos submeter aos nossos caprichos. E aí, né, Renatão? É a vontade própria que ele fala aqui, né? Exatamente. É a vontade dele de fazê-lo. E ele pode fazê-lo. Ele tem gabarito para isso. Exatamente. Né? Ele tem gabarito para isso. Ele tem livre-arbítrio para isso. E se fazer, mostrar a quem julgar necessário. E a situação que julgar também necessária. Isso aí. Vamos seguir aqui. Nessas mãos havia carne, pele, ossos, unhas reais? Não, evidentemente. Era apenas uma aparência, mas de tal ordem que produzia o efeito de uma realidade. Se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não há razão para que não o possa fazer com os outros órgãos. Suponhamos que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. Teremos então a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. Tal é o caso do louquinho de Bayonne, que a gente já leu aqui anteriormente, né, no capítulo anteriores aí. A duração dessa aparência está submetida a condições que nos são desconhecidas. Depende, sem dúvida, da vontade do espírito, que a pode produzir ou fazê-la cessar à vontade, embora dentro de certos limites que nem sempre tem liberdade de transpor. Interrogados a respeito, bem como sobre todas as intermitências de quaisquer manifestações, os espíritos sempre disseram que agiam em virtude de uma permissão superior. Vou grafar isso aqui porque é importante. E é importante a gente destacar que tudo está sob uma égide maior, né? Sob uma permissão maior do Cristo lá de cima, né? E vem permitindo até chegar a nós, né? Para que as pessoas não achem que esse tipo de fenomenologia, né, seja uma coisa aleatória. Primeiramente, não é aleatória, é uma necessidade. Nunca por curiosidade, né, Renato? Sempre por determinação, porque vamos imaginar aqui, até aquelas brincadeirinhas que se fazia e faz até hoje, as crianças fazem muito, né, de evocação de espíritos através de jogos, de tabuleiros ou coisas parecidas. Embora seja uma coisa errada, a espiritualidade maior também está ali, né? Eles também estão sabendo o que está acontecendo. Eles não viraram as costas para aquilo e se distraíram, né? E os espíritos estão ali, passei, ninguém viu, eu passei, ninguém me viu. Não é assim. A espiritualidade está ali. Às vezes ela deixa, se eu e o Renato nos reunirmos aqui para falar ou brincar ou coisa parecida, por curiosidade,
sobretudo, a espiritualidade maior está ali. Bom, vamos deixar, a gente está aqui, mas vamos deixar acontecer o que tiver que acontecer, né? Para eles entenderem que isso aqui não é uma brincadeira, que eles estarão expostos aí a todos os espíritos que estejam sintonizados com ele, ou todos aqueles espíritos que não têm muito compromisso com a realidade espírita, né, Renato? Ou compromisso com as vontades da espiritualidade maior. Então, a vontade do espírito é importante, sim, but exige uma permissão superior. Não tendo essa permissão superior, amigo, nada feito, nada se faz, nada conseguimos fazer. Com certeza, com certeza. Não tem como, né? Realizar determinadas situações, porque por que precisaria fazer algo mais para a gente poder acreditar e tudo? Necessário, segundo o tempo, segundo ali a questão da oportunidade, das pessoas que ali estavam. No caso de Jesus foi necessário, sem dúvida, ele comparecer aos discípulos até para dar confirmação de tudo que ele falou. Sim, imortalidade da alma, de tudo que ele deixou. E agora vão, ide pregar e levai a boa nova. Exatamente. E aquilo deu força a eles, e eles foram dali em diante trazendo mais e mais discípulos. Sim, não é? Muito importante você falar isso. Vão trazendo mais. Falem do que viram. Exato. Falem do que viram. Vai lá e dê testemunho do que você viu, do que aconteceu. E Tomé tocou. Exatamente. E Tomé tocou. E isso me deixa emocionado. E meu nariz já ficou aqui, coisas. É uma passagem que meu Deus, como me deixa emocionado, mexe muito, né? Mexe muito comigo. Não sei porquê, mas mexe muito. Essa passagem do Tomé mexe muito comigo. Muito. Imagina se Jesus não tivesse reaparecido, né? 3 dias depois ou 15 dias depois, não importa a quantidade de dias, né? Isso aí não há nenhuma simbologia nisso ou qualquer tipo de misticismo. Foram 3 dias, né? Para muitos estavam resgatando e espírito X, Y, enfim, não importa quantos dias foram, o que ele estava fazendo ao longo desse tempo. Com certeza ele não estava sentado esperando o trem passar, né? Porque Jesus, ele é o próprio trem, né? Que espera-nos nas estações da vida, e nós temos que entrar nesse trem, né? Então, se ele não tivesse aparecido, todos os apóstolos ficariam ali, tipo... E aí? Na gíria, sem pai e sem mãe. Conforme estavam. O mestre já foi embora, morreu. Porque ele disse, né? Aguardem que eu vou, né? Eu vou voltar para falar com todos. E eles estavam aguardando. Se não aparece. E aí? Como é que o mestre morreu e a boa nova. Acabou a boa nova. Acabou. Foi tudo corroído pelo tempo. Não. Jesus voltou para dar veracidade àquilo que ele já havia antecipado e para dar certeza da imortalidade da alma, né, Renato? Que a vida biológica cessa, mas a vida espiritual, que é a verdadeira, ela prossegue aí, sempre existirá. E, logicamente, nós estamos aqui até hoje, 2022 anos, falando Cristo. Como é que ficaria o que ele falou, né, Bill? Eu não vos deixarei órfãos. Exatamente. Como é que ficaria tudo isso? Exatamente. Então, jamais, né, ele deixaria de cumprir com com algo que ele deixou aí anotado, né, para todos nós. Não vos deixarei órfãos. Jamais. Né? Estarei convosco até... lacrimejando aqui, mas, enfim... Faz parte. Vamos deixar o Bill trazer uma leitura para eu me recompor. Respira fundo. Bom, se para certos espíritos é limitada a duração da aparência corporal, podemos dizer que, em princípio, ela é variável, podendo persistir mais ou menos tempo. Pode produzir-se a qualquer tempo e a toda hora. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável teria para nós toda a aparência de um ser humano. Poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar, qual se for uma pessoa qualquer, pois o tomaríamos como um de nossos semelhantes. Ou seja, você nem imaginar que o cara era um sujeito desencarnado, né? Ele estaria ali de forma normal, totalmente palpável e totalmente, entre aspas, encarnados, né, Renato? Diferente
da vidência, Sim. não é? Da mediunidade de vidência, porque você vê, eu dizia aqui para você e para o Ronaldo que tem um espírito ali, né? E descrever esse espírito, descrever, ó, tem um homem ali, tem uma mulher ali, tem uma criança ali, descrever para vocês como é, né? Que roupa que está vestindo, e tentar passar o que ele está conversando comigo mentalmente é uma coisa. Exato. Eu dizer e ele estar tangível é outra coisa. E tangível para todos, né? Para todos. Não é para um médium específico. Não. É vidente. Lógico, é para todos. Porque quem vê, está lá no livro dos Espíritos, é a alma quem vê. É a alma quem está vendo, não é? E aquilo para ela é a realidade mesmo, porque ela consegue captar, eu consigo captar o que ele está passando para mim mentalmente. É a telepatia, é a mediunidade, é a comunicação. É diferente, né? É diferente dele estar totalmente tangível a 1, a 2, a 3. E quantas vezes, Bill, será que já aconteceu isso com você? Você falou com alguém que já estava desencarnado? Eu costumo dizer que eu nunca vi espírito e nem quero ver, né? Porque eu tenho medo. De forma tangível, né? Exatamente. Né? Eu tenho medo e se eu ver eu saio correndo. Mas de forma tangível, assim, né, nesse fenômeno de agênero aqui, pode ser que sim, né? Claro. Pode ser perfeito. Que sim. Às vezes a gente olha uma pessoa lá na casa espírita lá, olha para um lado, tá uma pessoa lá tangível, de repente você olha e não tá mais. Quer dizer, pode ter tido aquele momento ali de aparição, digamos assim, entre aspas, né? E por alguma necessidade, ou para desviar o seu olhar de alguma coisa, para fazer você focar naquilo ali, que às vezes você distrai muito a mente, né? Você distrai muito a mente, acaba pensando em outras coisas e acaba perdendo o foco do trabalho, e perder o foco de trabalho mediúnico, enfim, nunca é bom. E às vezes aquele espírito aparece ali para você, para chamar a atenção para alguma coisa, e você acaba voltando ali o teu foco para o trabalho que está sendo feito ali naquele momento. E o que é interessante é que o encarnado pode fazer isso também através lá da bicorporeidade, através de uma série do desdobramento. Exatamente. Do desdobramento. Quantas pessoas dizem para você, já chegaram para mim, já falaram isso assim: olha, muito bom ter visto você lá na casa tal. Eu falei, aonde? Oxe. Aonde? Né? Não, eu nunca estive nessa casa, não. Teve sim, meu filho. Teve sim. Então você não discute, deixa quieto. E entra naquele fenômeno de dupla vista, né? Que o espírito se transporta, mesmo às vezes até não dormindo, não se transporta. Aconteceu isso no filme do Divaldo, né? Que Chico, quando o Divaldo começa a comunicar com ele, o Chico vai até ter com ele lá naquele momento. Isso é um fenômeno de dupla vista, né? De teletransporte, enfim. Muito bem tratado no Livro dos Espíritos, né? Pelo Allan Kardec. Isso aí. Com certeza. É isso aí, Renatão. Estamos chegando ao final de mais um programa da Revista Espírita, Luz na Penumbra, Revista Espírita, no ano de 1859. Começamos aqui o capítulo A Gênero e nos próximos programas, com certeza, daremos continuidade. Ronaldo, um beijo em seu coração. Renatão, até a próxima semana. Um beijo em seu coração. Paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.